Excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Fernando Vasconcelos Chaves, presidente desta 7ª Câmara Civil, demais desembargadores componentes desta Câmara, eu me chamo Lino Marcelo Vidal Munhoz, sou advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, sob o número 49627. Eu coloco aqui à mostra a minha identificação profissional para fins de comprovação de legitimidade deste advogado, e nesta sustentação oral virtual eu represento a agravada Franciele. Cumprido este protocolo inicial, eu me dirijo aos senhores desembargadores, em especial ao senhor desembargador relator, desembargador Sérgio, na medida em que das palavras, na medida em que da cultura jurídica de Vossa Excelência, que eu extraio os argumentos que me trazem a essa tribuna. E por que digo isso? Digo isso porque o agravo de instrumento, ele desafia, pode-se dizer, como resumo, ele desafia a boa-fé. Ele desafia a boa-fé porque ele desafia a lei, ele desafia a jurisprudência, ele desafia a súmula 344 do STJ, e ele desafia principalmente aquilo que esta 7ª Câmara Civil, seguindo o voto do eminente relator desembargador Sérgio, já julgou, já analisou, inclusive em sede posterior de embargo de declaração, e rechaçou. Por que eu lhes digo isso? Lhes digo isso e faço um preâmbulo para que se torne mais compreensível a tese ora trazida. Na comarca de Cachoeiro do Sul, segundo a vara da comarca de Cachoeiro do Sul, vara civil, tramita um cumprimento de sentença. Neste cumprimento de sentença foi recebido, está andando, intimado o agravante lá na origem do artigo 523, o agravante deixou correr em áudios o prazo. O agravante quedou-se silente. Manifestou-se sobre outras questões, mas especificamente não realizou impugnação alguma. Muito bem. Andando o cumprimento de sentença, deu-se ele conta desta circunstância e, de forma intempestiva, aviou ele uma exceção de pré-executividade. Muito bem. O juízo da 2ª Vara Civil de Cachoeiro do Sul, naquela época, ele recebeu a exceção de pré-executividade, e acabou por suspender o curso do cumprimento de sentença. Ponto. Questionava o ora agravante, lá naquela exceção de pré-executividade, a legitimidade, a legalidade do cumprimento de sentença. Questionou ele, lá naquela exceção de pré-executividade, a liquidez do título, a ausência da obrigação, e dizia ele que aquela impugnação aviada era uma impugnação tempestiva, ou seja, a exceção de pré-executividade. Muito bem. Como o juízo lá em 2018, época dessa exceção que eles falam, suspendeu o curso do cumprimento de sentença, a hora agravada obrigou-se o quê? A manejar um agravo de instrumento, atacando aquela decisão e mostrando que sim, não havia nulidade alguma na execução, havia sim liquidez e a obrigação era certa, e mais que a impugnação era intempestiva. E este agravo de instrumento foi distribuído para essa 7ª Câmara Civil da relatoria do desembargador Sérgio. E por isso que eu disse no início, a minha tese ela é tranquila para mim vir aqui hoje. Porque eu estou o quê? Eu estou sustentando com base nas palavras de alguém de ímpar saber jurídico e que levou a esta 7ª Câmara seguir a esse entendimento. Então, para esse advogado, é muito tranquilo.
é quase que, me perdoem, um complementar com o chapéu dos outros. Mas eu me obrigo, porque são sábias palavras, senhor desembargador Sérgio. Distribuído, então, o agravo interposto àquela época, pela hora agravada, ele foi tombado pelo número 700-777-49-737. Elevado a julgamento por esta sétima Câmara Civil, foi dado a unanimidade de provimento. Por quê? Porque entendeu esta sétima Câmara Civil o que? Abre aspas, eis o voto do eminente relator Sérgio, desembargador Sérgio, na parte que nos interessa. Convém lembrar que a exceção de pré-executividade se justifica como via excepcional da defesa do credor quando flagrante a inexistência de dívida, seja por inexistência, seja por nulidade do título executivo, evitando que ele tivesse bens constritos para exercer o direito de defesa, vírgula. Mas tais situações não estão presentes no caso sob júdice. Ora, se não estavam presentes no caso sob júdice, lá em 2018, não podem estar presentes hoje, pois o cumprimento de sentença apenas continuou andando, com base no mesmo título executivo, buscando o mesmo cumprimento da obrigação, não pode hoje estar ele eivado de nulidade. Não podemos dizer que há uma iliquidez ou inexistência de obrigação. E quanto àquela impugnação, qual seja, a exceção de pré-executividade, quando a agravada lá disse, olha, isto é intempestivo, foi exatamente isso que disse o eminente desembargador Sérgio, seguido pelos demais componentes dessa Câmara Civil. Disse ele, imperiosa reforma de decisão, a fim de que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, pois não se mostra viável o recebimento da exceção de pré-executividade, eis que de há muito já ultrapassado o prazo para impugnação na fase do cumprimento de sentença. Ou seja, não pode haver uma mudança deste entendimento. Se naquela época, quando questionado pelo ora agravante, lá na origem, através da exceção, esses mesmos questionamentos de agora, não existia a nulidade, não pode hoje essa nulidade existir. E aí, negando o provimento, o que disse? Aspas, dou provimento ao presente recurso para que não seja conhecida a exceção de pré-executividade como impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o cumprimento de sentença ter o seu curso normal. E é o que está fazendo o juízo da segunda vara da comarca de Cachoeira do Sul. E pasmem-se, esse acórdão do agravo, deste agravo ao qual eu me reporto, que já julgado, ele foi desafiado por um embargo de declaração. E foram rechaçados os embargos da declaração, e convém salientar assim, trechos deste acórdão, porque são extremamente elucidativos. Aspas, no corpo do acórdão foram deduzidas todas as questões de forma suficientemente claras, as razões pelas quais foi unanimemente provido recurso. Ou seja, não tinha nulidade na execução, e por isso se mandou prosseguir no cumprimento de sentença. Ainda, aspas, convém gizar que não se verifica erro material nas referências apontadas, nada existe a ser esclarecido, a ensejar rejulgamento do recurso, nem promover reexame de prova, nem para revisão de entendimento. Então, o que está fazendo o agravante atualmente através deste agravo de instrumento que ora se julga? Ele está buscando uma revisão de entendimento, que já está sedimentado no agravo de instrumento e também através dos embargos de declaração. E disse mais ainda, Vossa Excelência, afastando os embargos declaratórios.
Não merece, pois, qualquer reparo a decisão recorrida. Claro que não merece reparo, e por isso não merece reparo a decisão que ora se agrava, pois não houve qualquer erro, omissão ou contradição, restando devidamente analisada todas as questões relevantes para o desdém da demanda, sendo que não houve qualquer afronta ao artigo 513, caput 771, 783, 786, 803, inciso 1 e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. E esses dispositivos são os mesmos dispositivos que foram renovados, ou como se diz por aí, requentados nesta impugnação agora, a qual não foi corretamente recebida pela juíza da origem, que disse, olha, esta impugnação ela é intempestiva, tal qual já se havia dito pela exceção de pré-executividade. Quem disse? Esta Câmara Civil. A juíza, agora, ao não acolher essa intempestiva impugnação, que enseja esse agravo aos quais julgamos, ela só seguiu aquilo que determinou esta Câmara Civil, esta 7ª Câmara Civil. Ou seja, dar curso normal ao cumprimento de sentença. Por quê? Porque não há nulidade no título e há sim liquidez na obrigação. Liquidez do título, liquidez da obrigação. É isso. Por isso disse que corretíssima a decisão ora agravada. Corretíssima. Porque seguiu aquilo que determinou esta 7ª Câmara Civil quando do julgamento do agravo antes mencionado, que naquela época lá havia sido interposto pela hora agravada. Então, hoje, a hora agravada, ao responder o agravo, se vale do quê? Daquilo que esta Câmara já julgou, esta Câmara já decidiu. E não cabe, como disse o Magno Sérgio, um rejulgamento, que é o que está querendo o agravante neste agravo de instrumento. Por quê? Porque não há nenhuma ilegalidade no cumprimento de sentença. Absolutamente nenhuma ilegalidade, como efetivamente já disse esta 7ª Câmara Civil. Com estas considerações, observa-se ainda, e por finalizar, que o cumprimento de sentença é uma parte líquida. Foi realizado um cálculo por um perito contábil que, se valendo dos termos expressos na sentença, realizou o cálculo que ensejou o valor ora exequendo. E por isso se disse, este agravo de instrumento, ele desafia a boa-fé, porque desafia a lei, desafia a jurisprudência, desafia o enunciado de súmula 344 do Superior Tribunal de Justiça e desafia principalmente, senhores desembargadores, exatamente aquilo que esta Câmara disse. Ou seja, há sim liquidez, há sim exigência da obrigação e, por via de consequência, inexiste ilegalidade alguma no cumprimento de sentença capaz de obstaculizá-lo. Por essas razões, requer a vossas excelências que, reafirmando, seguindo aquilo que já disseram por 2 vezes, agravo e embargos, certo? Neguem provimento a este agravo de instrumento interposto, que nada mais é que uma medida extremamente protelatória, que visa impedir que a agravada alcance aquilo que uma sentença transitada em julgado há mais de 6 anos lhe determinou. Com essas considerações, agradeço pela atenção.